Cara, 1º de julho é definitiva a versão da Cássia, eu concordo e tudo assim, mas eu curto. Na época, quando eu escutei o disco, foi um alento ouvi-la. Ela me tirou um pouco. Tá vendo como eu uso palavras pouco usuais também? Alento foi. Eu me puxei aqui agora. É, foi um alento no sentido do peso que o álbum estava me proporcionando. E quando eu ouvi o 5 de julho, o 1º de julho, 5 de julho é onde eu morava, em Copacabana. Quando eu vi o 1º de julho, me tirou, sabe? Eu falei, uau, que legal, Give me a porque break. é uma música, né, que ele já tinha gravado antes, dado para Cássia e tal, tipo uma demo, né? E eu gosto. Eu acho uma baita canção, 1º de julho, e me deixa feliz ouvir o Renato cantando. O Luiz já falou que não gosta, eu não vou nem deixar, nem perguntar para ele o que ele acha, porque Eu já comecei falando dessa música. Não é que eu não gosto, mas para mim é a música dispensável do disco. Embora a Juliane tenha explicado toda essa uma coisa. certa logística. Quando eu falo dispensável, nada num disco da Legião vai ser dispensável, porque eu sei que é muito bem pensado pelo Renato Russo. Mas Sim, assim, não, é a música que entende? Não me pegou. Foi a única música do disco que não me pegou em nenhum momento, porque algumas não me pegou quando saiu, mas depois me pegaram. Tipo música de trabalho, que eu falei, que depois eu comecei a adorar. O La Ventura é a música que desde o início me pegou. O 1º de julho, assim, eu não vou colocar no meu Spotify. Deixa eu escutar o Renato cantar 1º de julho. Se eu estiver escutando o disco todo, eu vou escutar, entendeu? Mas não é uma música que, para mim, né? Nesse sentido. Não, entendi perfeitamente. E continuo sendo seu amigo. Não vou ficar chateado com você, não. Não, porque eu acho mó barato, assim, né? A galera leva pro fígado, né? Pessoal. Você não gosta. Mas assim, gente, depois de 1º de julho, o Tempestade vai ladeira abaixo, assim. Então, eu acho que essa noção de Give Me a Break é muito importante. O Renato quis resgatar essa canção para meio que dar um... Porque Leila é tão gostosa, né? Ele faz esse respiro, ele faz esse movimento de despedida das mulheres, é intencional. E aí vem Esperando por Mim, Quando Você Voltar e O Livro dos Dias. Essa sequência, meus amigos, apertem os cintos. Pesada, né? É pesada, é muito pesada. Vamos pegar as três, assim, para a gente já estar chegando aqui nos momentos finais, para a gente poder não dever para a galera que está nos acompanhando, mas vamos fazer um resumão dessas 3 faixas para a gente ir para os nossos... para o encerramento. Não indico que você escute essas músicas de cara, né? Porque... Elas estão bem posicionadas no final do álbum, então. Né? Tipo, se você chegou até aqui, peraí que agora eu vou te dizer para que eu fiz esse disco. E aí a gente vê a beleza da Tempestade quando ele usa os versos: hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distrai. Gosto dos pingos de chuva, dos relâmpagos e dos trovões. Hoje à tarde foi um dia bom. Saí para caminhar com meu pai e conversamos sobre as coisas da vida, né? É isso mesmo, JP. É isso. É um arrebatamento. Ele deixa você bem distraído com o 1º de julho e depois eu acho que ele põe você para sentar lá. Sabe? Nesse sentido, assim, ele fala do pai, ele fala da mãe, ele fala da irmã, os verdadeiros amigos. É a despedida. É a despedida. É um arremate desse testemunho dele, né? Ali do Tempestade. Né? E é esse retorno do filho pródigo, né? Porque ele fala, tava todo mundo esperando por mim, hein? Porque tem 29, né, gente? Ele apronta tudo que ele apronta e no final as pessoas estavam lá esperando por ele, os verdadeiros amigos, o pai, a mãe, o filho, né? E o que disserem os nossos dias serão para sempre. Então, por mais que a gente tenha tido contrapontos, contratempos, a Legião tenha passado tudo o que passou, eu não tenha feito os shows que esperavam que eu fizesse, eu tenha tido esse interlúdio de 3 anos, 2 projetos pessoais, Legião Urbana ainda existe, e isso aqui é uma despedida, né? E aí ele mete uma balada no violão, que é Quando Você Voltar, que é um ser resignado, de um sujeito que decide ir,
não é decisão desse sujeito aqui. Então, como é que eu lido com o abandono, né? Eu vou ficar aqui com um bom livro ou com a TV, sei que existe alguma coisa incomodando você. Vai lá, meu amor, cuidado na estrada. E quando voltar, tranque o portão, feche as janelas, apague a luz e saiba que te amo. E aí ele manda o livro dos dias, que é Meu Coração Não Quer Deixar Meu Corpo Descansar. Esse é o livro das flores, esse é o livro do destino, esse é o livro dos nossos dias, esse é o dia dos nossos amores. É foda. Luiz Felipe Carneiro. Eu tive que entrar logo antes que a Juliane começasse a chorar, né? Não, mas é foda, bicho. É pesado, dado todo o contexto que a gente sabe, né, dele e tudo, é pesado. Não, eu fiquei arrepiado aqui em vários momentos, né? Mas é isso, Esperando por Mim, eu acho que de cara era o meu hit do disco. Se eu escutava alguma música repetida quando o disco saiu, era Esperando por Mim. E ela me dizia uma coisa muito pessoal, assim, porque naquela época, antes, na época eu não tinha me apaixonado pela corrida, né? Eu gosto só de esporte individual, não gosto de esporte coletivo. Mas todo fim de semana... Você é tipo o Denis Zuko em Grease, você não gosta de esportes com contato. Não, eu gosto de correr, no máximo tênis, mas também não jogo mais tênis, não. E uma coisa que eu fazia muito, porque era meio preguiçoso para esporte, era caminhar com meu pai. Todo sábado, meu pai, Felipe, vamos caminhar? Então é caminhar. Então, quando ele fala isso, né? Hoje à tarde foi um dia bom, sair para caminhar com meu pai. Eu falei, nossa, mas ele tá cantando isso para mim, né? Porque era uma coisa muito assim. Minha mãe falava, vai caminhar com seu pai? Era meio que um evento, né? Que acontecia pelo menos uma vez por semana. Então, é aquilo. Ele fala, outra coisa também que eu acho sensacional, que ele termina, os nossos dias serão para sempre, né? Eu acho que esse verso poderia ser o último verso do disco. Também. A gente está aqui quase 30 anos depois falando dos dias, né? Os dias os dias de todo mundo são para sempre. Não tem jeito, né? Tipo, mas uns mais que os outros, né? Tipo, depois que eu morrer, ninguém vai ficar falando da minha vida, muito menos 30 anos depois. A gente está aqui falando do Renato Russo, né? Então, eu gosto muito, é que ele fala, o mal do século é a solidão, cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição, né? Bom, o mal do século, o século já acabou, a gente está vendo que é o mal da eternidade mesmo. Né? E nem tinha Instagram. Outra coisa que ele fala aqui, é de noite que tudo faz sentido, no silêncio eu não ouço meus gritos, né? Ou seja, o Renato Russo sempre foi notívago, né? Ele compunha de madrugada, tudo, e aqui ele fala dos gritos dele, né? Aí depois que ele morreu, você fala, né? O sofrimento, e de noite, de repente, quando ele estava lá trabalhando, fazendo alguma coisa, era o momento de paz dele, né? Então eu acho que essa música aqui tem muitas coisas, para cada verso é muito importante, né? Você vê, ele fala do filho aqui, né? Agora meu filho espera por mim, né? Juliano era pequenininho, não sei quantos anos ele tinha aqui na época, né? Aí a gente vai para Quando Você Voltar, né? Que é aquilo, a letra é uma obra-prima, né? É uma letra, ela é curtinha e é impressionante. Você vê exatamente isso, cara. Eu tô cansado, sabe? Não quero mais brigar. Aqui a gente pensa, pô, ele estava morrendo, não quero mais perder meu tempo com isso, mas saiba que eu te amo, entendeu? Se você voltar, eu tô aqui. E saiba que eu te amo, né? Isso também é uma viagem que passou agora pela minha cabeça. Pode ser até um recado para os fãs, assim, sabe? Sei lá, os fãs que às vezes fica muito tempo, meio que se esquece da banda, vai escutar outras coisas, mas que quando voltam, assim, pô, eu tô aqui, entendeu? Eu te amo ainda, né? E eu acho muito bonito, assim, eu me lembro no PH, tipo um mês antes do vestibular, eu colocando fone, eu usava um Walkman amarelo,
eu pegando o meu fone e colocando no ouvido de um amigo meu, que desde então eu não falo com ele mais, coisas da vida, mas a gente se fala pelo Instagram, o nome dele é Luiz Maurício, e eu falei, cara, escuta esse piano. E era exatamente quando ele falou, saiba que te amo, né? Que entra aquele piano do Thriller, né? O tan, 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 tan. Aí ele falou, cara, que coisa linda. Eu falei, pois é, eu acho que isso é muito simples, mas é tão bonito, né? E o Livro dos Dias é isso, é um encerramento perfeito, ela não é uma música. Eu acho que o Livro dos Dias talvez seja a letra menos direta aqui, sabe? A letra que você É a mais... mais poética, A mais definitivamente é direta, lirismo ausente, puro. canto antes, cultivo. As outras são mais diretas, sabe? E esse final, pô, quando eu fiz o meu vídeo de... Acho que foram 100 mil seguidores do canal Alta Fidelidade, que foi bem no meio da pandemia. Eu não ia fazer nada, mas eu falei, eu tenho que fazer um vídeo contando a história do canal, trechos de entrevistas. Foi um vídeo que eu... Quando eu decidi fazer, eu falei, em 1 hora eu faço. No final, faço a semana inteira, porque eu tive que pegar trechos de entrevistas, tudo. E eu coloquei o título do vídeo, é O Livro dos Dias, né? Meio que o Livro dos Dias do canal Alta Fidelidade. Sim. Então, Legal. isso realmente é um final, né? Sei lá, cara, parece que Esperando por Mim encerra o show e depois o bis é quando você voltar e o livro do... Olha que interessante. Boa, boa, boa. Boa. Mas é aquilo, eu acho que, infelizmente, o Dado e o Bonfá agora estão fazendo a turnê do 4 Estações e do 5, mas, cara, deve rolar uma do Descobrimento do Brasil, né? Até para celebrar aqueles shows do Metropolitan, mas uma turnê da Tempestade do Uma Estação, eu acho que isso daí é fora de cogitação. Até pelo que representa para eles, né? O Dado me falou, quando eu falei, pô, é meu disco predileto da Legião, ele falou, não, cara, isso daí é muito triste, sabe? Não, naquele show que o ator da Globo foi o vocalista, lembra, da MTV? Quando ele tocou o Wagner Moura, o Dado cai no chão na Via Láctea. Ele não dá conta, porque eles não executaram, não teve show desse disco. Então, quando eles começaram a Via Láctea, eu me lembro até hoje, ele cai no chão, ele toca deitado. Falei, gente, imagina a emoção para eles revisitar esse disco, tá maluco. É uma carga emocional muito grande. Eu cheguei a separar um trecho do livro da Cris de uma coisa que o Bonfá falava, né? O parágrafo diz assim: Bonfá gravava bateria, mas evitava ficar no estúdio, né? Isso na época da gravação do Tempestade. Bonfá gravava bateria, mas evitava ficar no estúdio muito mais tempo do que o necessário. Abre aspas. O clima era triste. Sempre foi bom estar no estúdio, mas dessa vez não teve graça nenhuma. Renato sempre foi nossa gasolina. Sem ele ficava tudo vazio. Também insisti em lançarmos um disco simples, que a ideia era ser um disco duplo, né? Mas o Renato logo descartou por conta do preço final que chegaria às lojas para os fãs. Isso era uma preocupação que ele sempre teve, né? Da entrega que ele ia fazer para os fãs e tudo, se era um produto muito caro e tudo. Ele sempre falava, né? Questionava essas coisas e tudo. E é isso, o Bonfá fala, o Renato era a nossa gasolina, era nosso combustível, né? O que nos mantinha indo adiante, assim. Então, para a gente ter uma ideia de como era, de como deve ser muito pesado para eles revisitarem isso. Nesse ponto eu concordo com o Luiz, não deve haver nada comemorativo desse período porque não tem o que se comemorar. Né?